Olá, semioticistas. Nós estamos tratando da enunciação na semiótica e hoje, especificamente, trataremos da praxis enunciativa. O esforço teórico da semiótica, ele repousa, em parte, sobre uma dupla crítica, né? A do sujeito e a da realidade. E esta crítica não filosófica está fundamentada, acima de tudo, no receio de reencontrar tais noções psicologizadas ou ontologizadas no interior da própria descrição. A questão é manter-se o mais rigorosamente possível na realidade do objeto textual a construir, a única que se tem acesso, verdadeiramente, no âmbito do projeto semiótico. Então, o essencial é, então, localizar e desvendar aquilo que, condicionando os percursos e as partilhas do sentido, comanda o exercício do discurso, né? E aí é que encontramos a força regente do uso. Bom, nós vamos tratar da estrutura, do uso e da história. Quando nós percorremos a obra de Greimas, nós ficamos impressionados ao verificar que como essa questão do uso ela a atravessa de ponta a ponta, né? Desde a clássica obra semântica estrutural, em que ele nota que o caráter idioletal dos textos individuais não nos permite esquecer o aspecto eminentemente social da comunicação humana, até a sua semiótica das paixões, onde a experiência individual da paixão ela está relacionada com as taxonomias passionais selecionadas pelas culturas, depositadas no léxico da língua, estruturadas e valorizadas pelos discursos, especialmente os literários. Então, o uso tem, pois, um estatuto conceitual fortemente firmado em semiótica, mantendo vínculos com os conceitos de sistema e de história, né? De sistema e de história de um lado e com o conceito de fala do outro lado. No quadro teórico da semântica estrutural, Greimas ele estabelecia claramente a relação entre a disponibilidade do sistema, ou seja, a infinidade das combinações possíveis entre as unidades mínimas de sentido, e o que se atualiza em um ou outro estado da língua, são as significações efetivamente realizadas. Dizia ele que nenhuma língua esgota a sua combinatória teórica. Ela deixa uma margem de liberdade mais que suficiente às manifestações ulteriores da história. É preciso voltar para Hemslev para perceber o que está em jogo nessa problemática. Foi Hemslev, com efeito, que propôs substituir o conceito saussuriano de fala pelo de uso, na célebre dicotomia língua-fala, que ele rebatizou esquema-uso. A fala, ela remete exclusivamente ao exercício livre e individual da língua, apresentado como promessa de uma criatividade indefinida, enquanto o uso remete, ao contrário, às práticas pouco a pouco sedimentadas pelos hábitos das comunidades linguísticas e culturais ao longo da história. Esta noção permite, assim, dar conta do relativo cerceamento da manifestação. Dessa manifestação em relação às possibilidades oferecidas pela estrutura. Ou seja, essa estrutura semântica ela permanece aberta, só recebendo fechamento pela história. A história, ela fecha a porta a novas significações contidas como virtualidades da estrutura da qual participa. O discurso social
ele é tecido por configurações já prontas, blocos pré-moldados e prontos para serem utilizados, produtos do uso que se depositam na qualidade de primitivos no sistema da língua. É, portanto, a utilização da estrutura de significação que define o uso. Quer esta definição seja vista positivamente, como o conjunto das escolhas efetuadas, quer negativamente, a partir das coerções e incompatibilidades semânticas impostas. Em qualquer dos casos, o uso ele designa a estrutura fechada pela história. Então, é assim que seus produtos eles resultam da praxis enunciativa. Nós podemos, pois, dizer que o cerceamento de nossa condição de homo loquens se fundamenta em duas ordens de restrições que determinam a realização do discurso. As imposições a priori das categorias morfossintáticas e os limites de ordem sociocultural impostos pelo hábito, pelas ritualizações, pelos esquemas, pelos gêneros e até pela fraseologia, que moldam e modelam, sem que nós o saibamos, moldam e modelam a previsibilidade e as expectativas de sentido. O resultado é na aparência paradoxal, ou seja, com efeito, concebia-se intuitivamente o sistema como um conjunto fechado de regras e a fala como o exercício soberano de uma liberdade, a liberdade da palavra. A análise inverte as propostas, dando destaque, contrariamente, ao jogo das restrições que se impõem em toda a enunciação, para além do simples dispositivo estabilizado das regularidades gramaticais. Assim, em vez de uma dicotomia, na verdade é uma tricotomia que permite dar conta dessa realidade em que, entre a fala e o sistema, se inserem os produtos do uso que o locutor atualiza e que condiciona uma comunicação eficiente. Bom, agora tratemos do impessoal da enunciação. Né? Nós compreendemos ou compreende-se que a enunciação individual ela não pode ser vista como independente do imenso corpo das enunciações coletivas que a precederam e a tornam possível. Ou seja, a sedimentação das estruturas significantes resultantes da história determina todo o ato de linguagem. Há sentido já dado, depositado na memória cultural, arquivado na língua e nas significações lexicais, fixado nos esquemas discursivos, controlado pelas codificações dos gêneros e das formas de expressão que o enunciador, no momento do exercício individual da fala, convoca, atualiza, reitera, repete, ou ao contrário, revoga, recusa, renova, transforma. O impessoal da enunciação, ele rege a enunciação individual e esta às vezes se insurge contra ele. A fala, idealizada como livre, ela se fixa e se cristaliza no uso, dando origem por redundâncias e amálgamas sucessivos e a configurações discursivas e estereótipos lexicais que podem ser interpretados como tantas outras formas de socialização da linguagem. A primazia da praxis enunciativa sobre o engajamento particular na fala em ato, ele é um primeiro dado. Ou seja, a enunciação, a seu modo, ela convoca os produtos do uso que ela atualiza no discurso. Quando os revoga, ela pode transformá-los, dando lugar às práticas inovadoras, que criam relações semânticas novas e significações inéditas. E esses enunciados, por sua vez, se forem assumidos pela praxis coletiva,
poderão cair no uso e nele se segmentando e assim se tornando convocáveis, antes de se desgastarem e serem revogados. A crítica literária, tensionada entre conservação e revolução das formas, ela associa estreitamente esses dois movimentos. A abordagem do componente passional ilustra particularmente o fenômeno. As lexicalizações passionais depositadas na língua pela história e pelo uso oferecem estruturas de acolhimento para os estados de alma efetivos, conferindo-lhes estatuto, sentido e valor. E esses estados de alma, e com eles os estados passionais que os incorporam, tomam forma através da grade léxico-cultural que a língua lhes propõe. E essa dialética da praxis, essa sedimentação, inovação, questiona, pois, prioritariamente a espessura cultural do sentido. Nessa perspectiva, a rejeição metodológica da enunciação, ela na verdade era apenas provisória. E por mais que o exercício individual da fala seja determinado pelo seu uso social, ainda assim é por ele que a linguagem se manifesta e que o sujeito se constitui. E essa dimensão essencial foi, na verdade, retomada pelos semioticistas, que se apoiaram na conhecida definição de Benveniste, que dizia: a enunciação é este colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização. Então, a esta definição liga-se estreitamente a noção de discurso, que é, como já vimos no início desse capítulo, a língua enquanto assumida pelo homem que fala e sob a condição de intersubjetividade, que é única que torna possível a comunicação linguística. A enunciação é, assim, compreendida como a mediação entre o sistema social da língua e sua assunção por uma pessoa individual na relação com o outro. Ela deu origem na semiótica a uma análise de seus mecanismos, as operações enunciativas, das quais trataremos no próximo vídeo.